Que bênção, irmãos, estarmos juntos mais uma vez, hoje, sábado, 14 de setembro, e nós temos a mensagem da Palavra de Deus colocada no livro do profeta Zacarias, capítulo 14. Nós vamos refletir hoje sobre a Bíblia e o futuro. Zacarias, capítulo 14, irmãos. É um livro do Antigo Testamento, o irmão tem que voltar ali antes de Mateus, Malaquias, Zacarias, né? E no livro de Zacarias, o capítulo 14, é nesse capítulo que nós vamos meditar hoje. Zacarias, capítulo 14. Os irmãos podem abrir a sua Bíblia, nós vamos ler o capítulo todo. Pode abrir aí a sua Bíblia, Zacarias 14, nós vamos ler, diz assim: O Senhor, o Rei do mundo. Está chegando o dia em que o Senhor Deus julgará as nações. Então a cidade de Jerusalém será conquistada, e os inimigos repartirão entre si tudo o que encontrarem nela. O Senhor ajuntará todas as nações para atacarem Jerusalém. A cidade será conquistada, tudo o que estiver nas casas será levado embora. As mulheres serão violentadas e metade dos moradores será levada para o cativeiro. Os outros poderão ficar em Jerusalém. Depois o Senhor sairá para lutar contra essas nações, como já lutou no passado. Naquele dia, ele ficará de pé no Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. Então um grande vale que correrá do leste para o oeste dividirá o Monte das Oliveiras em dois. Metade do monte se afastará para o norte, a outra metade para o sul. Vocês fugirão da cidade por esse vale que irá até Azal. Fugirão como os antepassados de vocês fugiram quando houve um terremoto no tempo do reinado de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, meu Deus, virá com todos os seus anjos. Daquele dia em diante não fará mais frio nem haverá geada, não haverá mais escuridão, haverá somente dia, pois o sol continuará a brilhar a noite inteira. Mas só o Senhor Deus sabe quando é que aquele dia vai chegar. Naquele dia haverá em Jerusalém fontes jorrando água fresca, metade irá para o Mar Morto, a outra metade para o Mar Mediterrâneo. As águas correrão o ano inteiro, tanto no verão como no inverno. O Senhor Deus será o Rei do mundo inteiro. Ele será o único Deus e todos o chamarão de Senhor. O país todo virará uma planície, desde Geba no norte até Rimon ao sul de Jerusalém. Jerusalém será o lugar mais alto do país. Haverá gente morando ali, desde o portão de Benjamim até o portão da esquina, que antes era o portão antigo, e desde as torres de Hananel até os tanques onde é feito o vinho do rei. Nunca mais a cidade será destruída, e os seus moradores viverão seguros. O Senhor Deus castigará todos os povos que atacarem Jerusalém. Ele mandará uma praga que fará a carne deles apodrecer, estando eles ainda vivos, até os olhos e a língua apodrecerão. Naquele dia o Senhor fará com que eles fiquem tão confusos e assustados, que cada um agarrará a pessoa que estiver ao seu lado e a atacará. Até os homens de Judá lutarão contra Jerusalém, serão levados embora todas as riquezas das nações vizinhas, isto é, grandes quantidades de ouro, prata e roupa. E a mesma praga que Deus vai mandar contra as pessoas vai atacar também os animais dos inimigos, os cavalos, as mulas, os camelos e os jumentos. Depois disso, todos os que sobrarem das nações que lutarem contra Jerusalém irão uma vez por ano até lá, a fim de adorar o Senhor, Deus Todo-Poderoso, como rei, e para comemorar a festa das barracas. Se uma nação não for adorar o rei, o Senhor Todo-Poderoso, então não cairá chuva naquele país. Se os egípcios não forem até Jerusalém para comemorar a festa das barracas, o Senhor Deus os castigará com a mesma praga que vai mandar sobre as outras nações.
Este será o castigo que Deus vai mandar sobre o Egito e sobre qualquer nação que não for até Jerusalém para comemorar a festa das barracas. Naquele dia, até os sininhos nas rédeas dos cavalos estará escrito: separado para o Senhor. E as panelas do templo serão tão sagradas, e as bacias que estão na frente do altar, em Jerusalém e em Judá, todas as panelas serão separadas para o Senhor Todo-Poderoso. Quando alguém for ao templo para oferecer um sacrifício a Deus, essa pessoa usará as suas panelas para cozinhar a carne que será oferecida. E naquele dia, não haverá nenhum vendedor no templo do Senhor Todo-Poderoso. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, palavra profética no livro do profeta Zacarias. E eu quero hoje, irmãos, refletir um pouco mais sobre ampliar um pouco aquilo que nós falamos na semana passada, que existem temas na nossa vida e na palavra de Deus que são de longo prazo. Nós falamos disso na semana passada, que era a nossa celebração dos 35 anos da igreja aqui de Rio Preto. E hoje, irmãos, eu quero complementar essa palavra afirmando para os irmãos que existe na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, orientações sobre o futuro. Existe na palavra de Deus uma previsão do futuro. Só que essa previsão do futuro, irmãos, muitas vezes a gente duvida dela, porque ela é uma previsão para longo prazo. Então, irmãos, muito antes de Cristo, séculos antes de Cristo, Daniel fez então aquela interpretação do sonho de Nabucodonosor, dizendo: olha, os próximos reinos mundiais serão assim. Esse é o seu, da Babilônia, depois vai vir outro assim, outro assim, outro assim. Irmãos, tudo o que foi dito lá pelo profeta Daniel se cumpriu. É só você querer estudar. A cabeça da estátua era Nabucodonosor, o peito e os braços era o próximo império medo-persa, depois veio o Império Grego, depois veio o Império Romano, e depois ninguém mais consegue, irmãos, criar um império mundial, porque agora nós estamos nos dedos da estátua, que é de ferro e de barro, não une, não junta, e as nações não conseguem ter comunhão, irmãos, para ter um novo reino mundial. E está aí os Estados Unidos como uma grande potência, mas não é um reino mundial, porque tem a China, tem a Rússia, tem outros países que não permitem que ele tenha domínio no mundo inteiro. E tem a União Europeia tentando se unir, mas não consegue. Fez lá a União Europeia, mas já saiu a Inglaterra, não funciona, os dedos não se juntam, irmãos. E aquela profecia de Daniel, feita muito antes de Cristo, seguiu, irmão, pelos séculos, pelos milênios seguintes, cumprindo exatamente o que ele falou lá. E o próximo reino mundial, irmãos, é o reino de Cristo. É a pedra cortada sem mãos que destrói a estátua e enche toda a terra. É isso que está lá naquela profecia em Daniel. Só que isso, irmão, faz milhares de anos que foi profetizado. E a gente, irmão, às vezes não acredita, né? A pessoa fala: não, isso aí é bobagem, isso aí não tem nada a ver, passou 1000 anos já, mas passou 1000 anos, irmão, mas não saiu daquilo que estava escrito. Passou milhares de anos, mas não mudou o que está escrito lá. É aquilo e acabou. E nós, como igreja, irmãos, sempre somos desafiados a dizer o que vai acontecer pela frente, porque as pessoas, irmãos, elas sabem que tem a Bíblia, e elas sabem que nós cremos num Deus que é Deus, que foi Deus no passado, que é Deus no presente, e será Deus no futuro, um Deus eterno, um Deus que está presente em todo lugar, um Deus que
conhece todas as coisas, e na sua onisciência, no seu conhecimento total sobre todas as coisas, ele conhece também o futuro. E aí as pessoas chegam para nós e falam, você serve um Deus que sabe todas as coisas, inclusive o futuro? Sim. Então me conta o que vai acontecer amanhã. Me conta o que está previsto para nós para o futuro. E nós, irmão, precisamos ter esse conhecimento. Nós precisamos saber o que a Bíblia diz sobre o futuro, para que nós possamos informar as pessoas e para que nós mesmos possamos ter essa convicção dentro de nós. E lá em Amós 3,7 está escrito assim, por acaso o Senhor Deus faz alguma coisa sem revelar aos seus servos, os profetas? Então, irmãos, Deus, antes de fazer alguma coisa, Ele revela aos profetas, irmãos, e fez essa revelação aos profetas bíblicos, aos profetas da Antiga Aliança, fez essa revelação aos apóstolos que escreveram o Novo Testamento, e essa revelação está colocada nas Escrituras, e nós hoje, irmão, não precisamos mais dos profetas, daqueles que vão interpretar a vontade de Deus e nos dizer, porque aquilo que foi profetizado está escrito na palavra de Deus, e nós podemos ver aqui, irmãos, essa profecia e guiar os nossos passos através dela. Irmãos, é muito comum a gente ouvir aí das igrejas, principalmente as igrejas neopentecostais, que Jesus pode voltar a qualquer momento e que pode ser hoje, que pode ser essa noite que a trombeta vai tocar e vai haver um arrebatamento de pessoas, e às vezes não tem até um adesivo no carro escrito assim, em caso de arrebatamento esse carro ficará desgovernado. Os irmãos já devem ter visto esse adesivo. A pessoa fala, olha, se vier o arrebatamento, eu vou sumir e esse carro vai sair desgovernado aí, porque vai ficar sem um motorista, né? E pode ser hoje, irmão, pode ser nessa noite, pode ser agora, antes do meio-dia. Jesus está às portas, vai voltar a qualquer minuto. Jesus pode voltar. Irmãos, esta não é a mensagem da Igreja de Deus. Não é a mensagem que nós anunciamos. Esta não é a mensagem bíblica, não é o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Porque nas Sagradas Escrituras, irmãos, tem lá revelado aos profetas o tempo, não é uma data marcada, mas os sinais, irmãos, estão colocados nas Sagradas Escrituras. E nós precisamos atentar para eles. E, irmãos, aqui, em Zacarias 14, é uma dessas profecias onde Deus revelou o futuro e como será a volta de Cristo, e coloca aqui, irmãos, alguns sinais. E a Igreja de Deus, irmãos, no passado, a gente às vezes precisa, assim, relembrar essas coisas, né? O que é a Igreja de Deus, irmão? Qual a identidade dessa igreja? E nós somos uma igreja, irmão, que tem uma visão clara das profecias colocadas nas Sagradas Escrituras, do que elas representam e qual é o momento que nós estamos vivendo dessas profecias, irmãos. E no passado, irmãos, a Igreja de Deus, muita gente dizia, olha, Jesus vai voltar agora. Então, por exemplo, o movimento ali milerita, do Guilherme Miller, em 1800, no final, na segunda metade do século XVII, do século XVIII, ele dizia o seguinte, irmão, nós vamos ter a volta de Jesus nesse ano, e ele não aconteceu, irmãos. Depois teve alguém que em 1914 falou, Jesus vai voltar nesse ano, não aconteceu. Depois nós tivemos pessoas falando, Jesus vai voltar no ano 2000, não aconteceu. Mas as pessoas, irmãos, eles marcam a data, faz conta, calcula aqui, calcula ali. Mas existem, irmãos, sinais da volta de Cristo nas Escrituras. E Zacarias 14, irmão, diz o seguinte, Jerusalém será atacada e os pés do Senhor estarão sobre o Monte das Oliveiras para livrar Jerusalém desse ataque. E, irmãos, em 1800, na segunda década, a segunda metade do século aí,
não tinha Jerusalém, Jerusalém não estava sob o comando dos judeus, estava ali como uma terra deserta, foi ocupada ali pelos otomanos, foi tomada, irmãos, ali pelos árabes, e não tinha lá nenhum judeu. Não estava sob o controle do povo de Israel. E aí, irmãos, houve essa marcação da data, né? Olha, Jesus vai voltar nesse dia, 1844, e eles disseram, né? Será que é isso? Aí passou a data, irmãos. Houve o que eles dizem lá que foi uma grande decepção. E aí, irmãos, a Igreja de Deus, alguns anos depois, se organizou nos Estados Unidos e lançou, irmãos, uma revista chamada A Esperança de Israel. E o que era essa revista, A Esperança de Israel, irmãos? Era a seguinte pregação: Jesus não vai voltar enquanto Israel não estiver de volta na sua terra. Enquanto o povo judeu não estiver de volta na cidade de Jerusalém, Jesus não vai voltar. E aí, irmãos, todo mundo duvidava. Não, mas será que é isso mesmo? Será que pode ser isso mesmo? Será que é essa a mensagem correta? E alguns diziam, mas Jerusalém nunca vai voltar para a mão dos judeus, isso não vai acontecer. E aí, irmãos, ficava essa dúvida, e entrou no ano 1900, teve alguém que marcou a volta de Jesus para 1914, não aconteceu, e as pessoas diziam, Jesus está voltando, vai voltar, e a Igreja de Deus dizia, irmãos, não vai voltar enquanto o povo de Israel não estiver na sua terra. Irmãos, foram mais de 80 anos com essa pregação, irmãos. Talvez os pioneiros da fé, os que fundaram a revista A Esperança de Israel, irmão, morreram e não viram Israel voltar para a sua terra. Não viram, não aconteceu. Lembra que nós comentamos a semana passada? Coisas de longo prazo. Não voltou, irmãos, porque do ano 70 que eles foram espalhados para todos os lugares, até 1948, irmão, eles estavam afastados, foram expulsos da sua terra e não podiam voltar, estavam vivendo em nações estrangeiras por quase 2000 anos, irmão. Ninguém conseguiu esperar essa profecia cumprir, irmão, porque por 2000 anos eles estiveram fora. Era longo prazo. Deus é que sabia quanto tempo seria, irmãos. Só que em 1948, irmãos, a ONU fez uma resolução devolvendo aquela terra para o povo judeu, para o povo de Israel. E eles vieram, irmão, de todos os países, da Rússia, da Alemanha, do Brasil, dos Estados Unidos, do México. Os judeus voltaram para a sua terra, irmão, e se estabeleceram lá novamente. Se estabeleceram lá, irmãos, começaram a plantar, colher, criar um governo, foram atacados, teve a Guerra dos 6 Dias, teve o ataque ali dos árabes, teve muita oposição ao retorno deles, mas eles voltaram, se estabeleceram e hoje estão lá como uma das nações mais prósperas da terra, está lá a nação de Israel, irmão, conforme a profecia havia anunciado. Eles estão lá de volta, irmão. E se eles estão lá, irmãos, está dado mais um passo, mais um sinal para a volta de Cristo, irmão. Então nós acreditamos, irmão, que Cristo hoje já tem esse sinal para voltar, porque a Bíblia diz que ele vai colocar os pés sobre o Monte das Oliveiras, virá com milhares de anjos, vocês viram na leitura aqui no verso 5, ele vai chegar com milhares de anjos e vai pôr seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Então nós temos esse sinal, irmãos. Como que ele viria e faria um livramento ali para aquela cidade, se lá não tinha ninguém, se lá não estava o povo de Israel, que é um povo, irmãos, que faz parte da profecia. A Bíblia diz que houve um endurecimento em parte para os judeus, mas que na volta de Cristo eles reconheceriam o Messias. Então, irmãos, eles tinham que estar lá. Eles tinham que estar lá na cidade para poder olhar para o céu e ver Jesus voltando, reconhecer o Messias e se arrepender e se converter o restante de Israel ali, porque iriam ver nele aquele a quem eles transpassaram no passado.
Irmãos, essa é a profecia, o retorno do povo para a sua terra, e ela aconteceu. Mas então, irmãos, se isso aconteceu e eles estão de volta na sua terra, então Jesus pode voltar agora, antes do almoço, ou no fim dessa tarde, ou hoje à noite. E como está escrito no adesivo do carro, vai ter um arrebatamento e as pessoas vão deixar o carro desgovernado, porque a qualquer minuto Jesus pode voltar. Seria assim, irmãos, se nós não tivéssemos aqui mesmo em Zacarias 14, uma outra palavra, irmãos, para nos guiar no hoje, irmãos. Hoje, o que é que nós estamos esperando, irmão, como sinal da volta de Cristo? Qual que é o sinal? Então, irmãos, foi pregado aqui, ó, de 1864 a 1948, a Igreja de Deus dizia o seguinte: não haverá volta de Cristo antes da restauração de Israel. Foi essa a pregação, irmãos. Por mais de 80 anos, a igreja pregou: não haverá volta de Cristo antes do povo de Israel voltar para a sua terra, irmãos. É isso. É isso e acabou. Então está aqui a esperança de Israel. Vamos pensar e pregar e orar a Deus para que eles voltem para a sua terra, porque precisa isso acontecer para que venha a volta de Cristo. Mas e hoje, irmãos? Hoje, o que acontece? Jesus pode voltar a qualquer minuto, ou nós temos um outro sinal agora que nós estamos esperando. Irmãos, hoje tem um outro sinal, que é esse aí de Zacarias 14, que diz assim, no verso 2 a 4. O Senhor ajuntará todas as nações para atacar Jerusalém. É esse o novo sinal, irmãos, que nós aguardamos. Esse não aconteceu. Agora, irmãos, como que todas as nações iam se juntar para atacar Jerusalém se não tinha ninguém em Jerusalém? Se Jerusalém estava uma terra deserta, ou se Jerusalém estava ocupado por pessoas que não são o povo de Deus, o povo eleito, o povo de Israel, o povo, irmãos, que reconheceria a Cristo, o povo, irmãos, que ficaria surpreso de ver Cristo com os pés no Monte das Oliveiras, o povo queria se arrepender de tê-lo traspassado nos tempos antigos, quando ele esteve na terra. Irmãos, esse sinal é o que nós esperamos hoje, o ajuntamento das nações contra Jerusalém. Zacarias 14, verso 2, e os outros temas que falam disso, mas hoje nós estamos estudando Zacarias 14, 2, estamos refletindo nesse tema. O Senhor ajuntará todas as nações para atacarem Jerusalém. Irmãos, isso não aconteceu, mas talvez esteja perto de acontecer. Porque os irmãos vejam, nesse ataque agora do Hamas, que teve lá em Jerusalém, agora Israel está dando, né, a resposta a esse ataque, e tem sido complicado, irmãos. Muitas nações desaprovam as ações de Israel. Muitas nações estão contra o que Israel está fazendo. Muitas nações estão vendo com maus olhos as ações de Israel. Mas Israel ainda tem o apoio dos Estados Unidos e, com esse apoio, eles vão levando adiante a sua resposta armada ali, executando muitas pessoas, levando morte aos líderes do Hamas, tentando resgatar com vida os reféns que foram feitos. Mas o mundo, irmãos, grande parte do mundo é contra essa ofensiva de Israel. Na verdade, é uma resposta ao ataque que eles tiveram, mas não é bem visto. E talvez, irmãos, todo esse movimento contrário a Israel resulte na profecia de Zacarias 14, 2, o Senhor ajuntará todas as nações para atacarem Jerusalém. Verso 3, depois o Senhor sairá para lutar contra essas nações, como lutou no passado. Naquele dia ele ficará com os pés sobre o Monte das Oliveiras, e o monte se fenderá em dois. Irmãos, esta profecia de que ele virá para livrar a cidade de um ataque mundial de todas as nações contra Jerusalém, é o próximo sinal que nós esperamos. Não teria como haver esse ataque se eles não estivessem lá. Mas agora eles estão. Desde 1948, eles estão lá.
Então nós temos mais uma condição, mais um passo, mais um degrauzinho dessa escada da profecia, dizendo: quando essas coisas acontecerem, virá o fim, virá a renovação de todas as coisas, virá o reino milenar, virá a volta de Cristo, irmão. Mas o que nós estamos esperando hoje, irmãos? O ajuntamento das nações contra Israel, o ajuntamento das nações para atacar Jerusalém, o ajuntamento de todas as nações da terra contra o povo de Israel. Quando isso acontecer, irmãos, estará dado o sinal para a volta de Cristo. Então não será, irmãos, hoje à tarde, não será hoje à noite, não vai sumir ninguém dos carros, irmão. Porque nós temos essa palavra de Deus aqui, irmãos, para nos guiar, para saber o tempo das coisas. Ah, irmão, mas se não é, então deixa eu viver a vida, vou fazer o que eu quero. Olha que atacar Jerusalém lá, eu corro atrás de buscar minha salvação, né? Então, se a pessoa tiver esse pensamento, irmão, então ela já está, né, no seu coração, já está longe de Deus, né? Porque nós temos que ter essa consciência, irmão, de que nós buscamos ao Senhor, não pelas bênçãos, por aquilo que Ele pode nos oferecer, mas para que nós, irmão, tenhamos comunhão com Ele e sejamos gratos, irmãos, a tão grande salvação que Ele nos ofertou. Além do mais, irmãos, se demorar 100 anos, nós não vamos chegar lá, então nós podemos morrer hoje. Não é a volta de Cristo que nos dá o senso de urgência, irmão. É a nossa vida, irmão, a fragilidade da nossa vida que tem que trazer o senso de urgência. Porque não é que Cristo pode voltar agora à tarde ou hoje à noite. Sou eu que posso morrer agora à tarde ou hoje à noite. Então eu tenho que estar preparado. Porque para aqueles que morrem, irmão, Jesus já voltou. Mas e os sinais da vinda de Cristo, irmão? Os sinais da vinda de Cristo não se cumpriram ainda, irmão. Zacarias 14 diz que todas as nações vão atacar Jerusalém e para livrar a cidade desse ataque, Jesus virá com milhares de anjos, irmãos. Está escrito aqui, irmãos, no Zacarias 14, o irmão vai ler aqui, onde ele diz que Jesus vem, põe os pés sobre o Monte das Oliveiras e diz, verso 5 final, então o Senhor virá com todos os seus anjos. Isso não aconteceu, irmãos. E não tem as condições para isso acontecer. Ele não vai voltar do nada, irmãos. Ele vai voltar para reunir a igreja, ressuscitar os salvos, reunir todos eles, irmão, e ir nessa comitiva, irmãos, para o Monte das Oliveiras. E ali, irmãos, ele vai livrar a cidade desse ataque e inaugurar o reino milenar, os 1000 anos que nós lemos lá em Apocalipse 20, 1000 anos de paz, de justiça e de restauração. É este sinal que nós aguardamos agora. Este sinal que nós aguardamos. Irmãos, quando será a volta de Cristo? Será no dia em que a nação de Israel e a cidade de Jerusalém estiver sendo cercada por todas as nações da terra, Jesus Cristo virá para livrar a nação desse ataque. Irmão, vai ser a semana que vem? Eu não sei. Vai ser o mês que vem? Eu não sei. Vai ser o ano que vem, irmão? Eu não sei. Vai ser daqui 10 anos? Não sei, irmão. Vai ser daqui 100 anos, irmão? Eu não sei. Eu sei, irmãos, que nós todos temos uma vida frágil e precisamos estar preparados, irmão, porque se nós morrermos, irmão, Jesus já voltou para nós. Então, o nosso senso de urgência, aquilo que faz a gente pensar, puxa, eu tenho que me preparar e estar firme na presença de Deus, não é a iminência da volta de Cristo, irmãos, é a fragilidade da minha vida, da sua vida, do nosso dia a dia. Nós não somos eternos. E quem, irmãos, lá quando Paulo falou, ele falou assim, o apóstolo Paulo escreveu Coríntios 15 assim, os que estiverem na sepultura serão ressuscitados, e nós, os que estivermos vivos, então o apóstolo Paulo pensava, eu vou estar vivo, nós, os que estivermos vivos, irmão, faz 2000 anos que o apóstolo Paulo morreu, faz 2000 anos, irmão, não é pouco ano não, é 2000, é muito ano.
Então, irmãos, não era, a urgência não era, Jesus está voltando, deixa eu me congelar. Não, irmãos, a urgência é, eu sou fraco, sou falho, sou finito, eu não sou infinito, eu posso terminar, então eu tenho que ser rápido e urgente e correr atrás de consertar a minha vida, porque eu posso passar. Agora, quando que é a volta de Cristo, irmão? A Bíblia não nos deixa dúvida, irmãos, ela diz que o Senhor voltará para livrar a cidade de Jerusalém de um ataque. E aí, irmãos, não tem essa pregação de que pode ser qualquer minuto, hoje à tarde, amanhã. Não será hoje à tarde nem amanhã, irmãos. Nós precisamos dos sinais acontecerem, porque é o que a Bíblia diz. Se você acredita na Bíblia, se você acredita nas profecias bíblicas, então tem o sinal, tem o dia. Zacarias 14, 2 a 4. O Senhor sairá para lutar contra essas nações. E as nações, irmão, não estão lá reunidas lutando contra Israel. Não está acontecendo isso. Então não é para hoje à tarde, não é para amanhã. Nós temos que pensar, irmãos, né, nos sinais que estão colocados na palavra de Deus. E aí, irmão, vai dar início o reino milenar, e aí vai começar os 1000 anos de restauração dessa terra. É isso que nós esperamos, é esse o sinal que nós estamos esperando para anunciar, irmãos, a iminente volta de Cristo. E em Lucas 12, diz assim, vamos até, eu vou lá ler esse trecho. Lucas 12, de 54 a 56. Ele diz assim, vou ler o trecho todo. Lucas 12, 54. Jesus disse também ao povo: quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, dizem logo, vai chover. E de fato chove. E quando sentem o vento sul soprando, dizem, vai fazer calor. E faz mesmo. Hipócritas, vocês sabem explicar os sinais da terra e do céu? Então, por que não sabem explicar o que querem dizer os sinais dessa época? Jesus aqui está dizendo o seguinte, irmão, vocês não sabem dizer quando é que vai chover? Vocês não sabem dizer quando é que vai fazer calor? Então a gente está aqui, um calor danado, você levanta cedo, está aquele céu limpo assim, você fala, ih, rapaz, hoje vai ser um dia de sol, muito calor. Ou então, irmãos, amanhece aquele ventinho, aquela brisa, você vê que está vindo o vento, está chegando as nuvens, agora pode ser que chova. Irmãos, a gente vê as folhas caindo, a gente fala, chegou o outono. A gente vê, irmãos, as flores saindo, a gente fala, está chegando a primavera. Irmãos, a gente sabe interpretar os sinais da terra e do céu, Jesus está dizendo aqui. Por que vocês não sabem explicar os sinais dos tempos? Jesus está perguntando. Vocês não estão com a Bíblia na mão? Vocês não estão com as profecias? Deus não vai fazer nada sem comunicar os profetas? Por que vocês não sabem interpretar esses sinais para dizer o que vai acontecer? Jesus está cobrando daquele povo. E nós, irmãos, precisamos ter essa clareza, irmãos, para também falar para as pessoas se prepararem, irmãos, porque a vida delas, irmãos, é um sopro, porque há uma fragilidade enorme na nossa vida e nós precisamos nos preparar e colocar nossa vida em dia e servir ao Senhor com o melhor que nós pudermos. Mas, irmão, e a volta de Cristo? A volta de Cristo não ocorrerá antes que Israel esteja de volta na sua terra. Puxa, irmão, agora Israel já está lá. Então ela não ocorrerá antes que as nações cerquem Jerusalém para atacar a cidade. Então, irmãos, é por isso que nós estamos sempre de olho na nação de Israel. É por isso que nós dizemos que Israel é o relógio de Deus. Nós estamos de olho em Israel, irmão, não para nos tornarmos judeus no exterior, para colocar roupa judaica, para fazer dança judaica na igreja, para adotar ritos e tradições do povo judeu. Nós estamos de olho, irmãos, em Israel, porque, irmãos, lá está o relógio de Deus que vai apontar para a hora em que Jesus vai soar a trombeta e os anjos, vai descer com todos os anjos, vai reunir a igreja, irmão, e vai pôr os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Nós cremos nisso. E está escrito na palavra. E está lá em Zacarias 14. E está lá nos outros profetas aqui do Antigo Testamento. E está lá em Apocalipse, irmão, 20 e 21.
Jesus Cristo vem, implanta o reino, será rei sobre toda a terra. Está escrito, irmão, em Zacarias 14, está escrito em Apocalipse 20, está escrito, irmãos, por toda a Bíblia nós encontramos referências sobre esse reino, irmãos, esse momento em que o Senhor será rei sobre toda a terra, e que o conhecimento do Senhor encherá toda a terra, e que todas as nações virão para adorar. E nós temos, irmão, que de todas as nações do mundo, o povo de Israel seria reunido de volta lá em Jerusalém. Irmãos, as profecias se cumpriram passo a passo, e nós aguardamos esse novo passo agora, que é o ajuntamento das nações contra Jerusalém. Sem esse passo, irmãos, segundo as profecias bíblicas e o que está escrito em Zacarias 14, irmão, não é a hora ainda de Jesus voltar. E isso fica claro, irmão, nas Escrituras. Então, irmãos, esta é a pregação. Essa é a fé que nós professamos. Essa é a fé que nós anunciamos. Por 80 anos, irmãos, a Igreja de Deus disse: o povo de Israel tem que voltar para a sua terra. Ele voltou. Agora, irmãos, faz 60, tá 80 de novo, né, praticamente, e nós, desde 48 até agora, 24, já vai fazer 80 anos que nós estamos falando, olha, irmão, o povo de Israel voltou para a sua terra, mas agora precisa juntar todas as nações contra eles para ter esse passo da profecia. E é isso, irmão. Se passar mais 80, é isso que nós vamos pregar, irmão. É isso, irmão. A pregação é essa. Sobre a volta de Jesus, é isso que a palavra de Deus diz. Mas e sobre a salvação, irmão? A salvação é pela fé, a salvação é em Cristo Jesus. Aquele que crer e for batizado será salvo. É outra conversa. A urgência é porque nós somos falíveis e precisamos de Cristo e da salvação antes que a gente se despeça dessa vida, irmãos, e venha a morrer. Mas a volta de Cristo, irmão, tem sinal na Escritura. E como Jesus falou, vocês sabem ver quando vai chover, vocês sabem saber quando vai fazer calor, vocês sabem, mas não sabem interpretar os sinais dessa geração e não sabem ver o que os profetas disseram. Então, irmãos, é isso a pregação. É essa fé que nós professamos, é isso que nós anunciamos, irmão. É diferente daquilo que outras pessoas dizem, é diferente de como outros interpretam as Escrituras, mas é isso, irmão, que nós cremos, é isso que nós anunciamos, e por isso que nós dizemos, irmão, que a urgência está na fragilidade da nossa vida, não na iminência da volta de Cristo, mas quando as nações se ajuntarem, irmão, contra Jerusalém, vai ser a hora de nós batermos na porta, de nós falarmos com as pessoas, corre, porque está chegando a hora. Corre, porque o tempo está acabando. Corre, porque o relógio chegou, porque o sinal está aí. E como a gente fala, olha, está vindo chuva, vamos arrumar um guarda-chuva, vamos nos esconder. Quando nós virmos, irmãos, as nações se juntando contra Jerusalém, vai ser a hora de nós dizermos, olha, corre, porque agora realmente pode ser hoje à tarde, pode ser amanhã cedo, pode ser qualquer momento. Né? Pois não. Hoje, irmão, a gente olha para Israel e vê que basta os Estados Unidos retirar o apoio de Israel que o resto do mundo já está contra. Isso. Hoje a gente vê assim muito claramente, se os Estados Unidos retirar esse apoio, o resto do mundo não está apoiando, não. Então, se esses países hoje, e liderado pelos Estados Unidos, né? Mas hoje, se os Estados Unidos tirar o pé, os outros não conseguem segurar o rojão, né? A pressão é muito grande, né? China, Rússia, os países do norte principalmente, né? Que é a China e a Rússia. A pressão é muito grande. Então, irmãos, nós não podemos marcar a data, nós não vamos falar que é para o mês que vem, nós não vamos falar quando é, mas nós temos um sinal. Nós temos um sinal. Se esse apoio for retirado e as nações se voltarem contra Jerusalém, é hora de nós falarmos, olha, o tempo acabou. Agora você tem que... Agora tem um motivo além da sua vida frágil, tem outro motivo. Jesus pode voltar a qualquer momento. Muito provavelmente, mano. É isso que a gente espera que aconteça.
e será um grande sinal aí para a volta de Cristo. Irmãos, essa é a fé defendida pela Igreja de Deus já aí há mais de um século, é essa a pregação, é isso que nós defendemos, irmão, como sinal para a volta de Cristo, como interpretação correta da Escritura e da profecia, e nós vamos continuar, irmão, nessa fé, olhando para Israel como sinal de Deus ali, como um relógio de Deus, e como sinal de Deus ali olhando para Israel, e como salvação, irmão, olhando para as Escrituras, para a palavra de Deus, para Cristo, porque dele vem, irmãos, toda a salvação que nós precisamos. Vamos orar?